A graça e a paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Eu estava ali falando com o pastor João. Eu falei, glória a Deus, pastor, que no meu dia, né, que eu fui convidado a estar aqui, teólogos veio todos. Eu falei, olha que bênção, né? Deixa a gente muito tranquilo. E que presença é essa que estamos sentindo aqui hoje, queridos? É uma presença palpável. Desde o início. Desde o início, não é porque é eu que vou estar aqui ministrando, não, mas a presença do Senhor, ela é... Pode se assentar, queridos. A presença do Senhor é enriquecedora demais. E ela nos preenche. Às vezes nós nos achegamos a Deus com as nossas petições, com as nossas lamentações. E assim como ele disse para o seu profeta, ele só disse, a minha graça te basta. E a gente, às vezes, pode até achar que a graça, devido à nossa circunstância, à nossa situação, não parece ser, às vezes, muita coisa. E falar isso aqui de púlpito é até estranho, né? Fala, eita, já desce daí, irmão, por favor. Não, mas é que a gente não costuma falar, mas a gente pensa assim. Nós agimos dessa maneira. E se agimos dessa maneira, pelo tempo de casa, pelo tempo de ministério que temos, é porque muita coisa ainda precisa ser falada neste lugar. E pensar isso não é que você é um herege, não é que você não crê, mas é a sua humanidade. E se tem uma coisa que Deus, Ele respeita e Ele honra, é a nossa humanidade. Porque Ele também se fez homem, Ele também se fez carne. Mas mais do que isso, o Verbo se fez carne. Mas a gente não tem que só conhecer o Deus homem. A gente precisa conhecer o Deus espiritual. O Deus que pode todas as coisas. E eu fico maravilhado, eu também sou um grande apaixonado pela palavra do Senhor. E quando eu entrei para o Evangelho, aos 26 anos ali, comecei meu processo de conversão, e que não acabou ainda. Ele é contínuo até o meu último dia de vida. Eu fui me apaixonando. E tudo isso que foi dito aqui, não vou ser repetitivo não, mas tudo isso que foi dito aqui, queridos, é como Deus tivesse com um grande tecido e costurando um por um que foi dito aqui, para que no final Ele estendesse um véu aqui, ó, e nos cobrisse com todas essas palavras que foi dita, nos aquecendo, nos protegendo, nos revestindo, nos guardando, nos abençoando. Por quê? Porque as mãos dele estão estendidas, entregando este véu sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali, querido, sentado e ouvindo vocês, os pastores falando, cada um aqui, homem e mulher de Deus, eu falei, olha, estão entrando um pouco no assunto que eu vou dizer, glória a Deus. E nessa noite, queridos, eu gostaria de estar tratando de um assunto, o que praticamente não é que eu falo, a gente tem muito costume de dizer, falou, Senhor, me usa para algo novo, para trazer para a igreja e tal. Mas às vezes a gente vai buscar tanta coisa nova e distorce tanta coisa que já existe e é boa demais e necessária. Mas o Senhor colocou algo no meu coração já tem umas 2 semanas e isso está queimando no meu coração. E essa semana eu fui meditar e Ele acendeu isso novamente. E eu falei, Senhor, então fala comigo um pouco mais profundo para que eu possa levar isso para a sua igreja, para os meus irmãos.
que é um assunto onde eu vou tratar sobre os olhos, um dos sentidos do corpo humano. E se fosse por um tema nessa mensagem, seria: onde estão os teus olhos? Aonde estão os seus olhos? E sobre isso, em cima deste contexto, trazer para nós mais um pouco mais aprofundado em cima da palavra de Deus, a importância desse sentido para nossas vidas, a ligação desse sentido no nosso meio e a importância desse sentido segundo a palavra de Deus para nossas vidas. Sabemos que toda pessoa tem os 5 sentidos, amém? Audição, olfato, paladar, visão e tato. 5 sentidos. E todos eles são atributos de Deus também, dados por nós. São dádivas de Deus dadas a nós. A audição nos permite ter a percepção de sons através dos nossos ouvidos. O olfato, a percepção de cheiros, perfumes, através das nossas narinas. O paladar nos permite ter a sensação e a percepção de sabores, através da língua. A visão, que é o tema que nós vamos tratar, nos traz a percepção acerca da luz, nos dá a condição de ver e reconhecer movimentos, formas. O tato nos permite pegar, sentir dor, temperaturas, texturas, através das nossas mãos, da pele. Amém? E por que esse sentido, essa visão, esse sentido é importante? O que isso traz para nossas vidas? É de extrema importância esse sentido para nós. Basta perguntar para um cego. Jesus se deparou com um cego e ele perguntou: qual é o seu desejo? E ele perguntou na hora, né? Parece até irônico. E ele disse: eu quero ver, Senhor. É óbvio que todos aqueles que têm alguma falta ou a necessidade de um desses sentidos, é óbvio que ele vai querer tê-lo ali para a sua vida, para desfrutar daquilo que ele tem. E nós podemos até afirmar que, se não é o maior, é um dos principais. A visão é um dos principais sentidos e dons que nós temos, porque é por ela e através da visão nós podemos ter aproximadamente ali 80% de toda a percepção do que a gente pode ter em nosso meio. E é através dela, por esses 80%, que a gente tem também de nos livrar de perigos. Imagina se você não tiver visão, e eu vim andando aqui, eu posso cair daqui de cima, então fica muito mais limitado o seu campo, ali a sua liberdade. E ela é de extrema importância. E a ligação desse sentido no nosso meio é que nós vivemos hoje num mundo onde tudo que pensamos, que fazemos está relacionado à visão. Tudo que nós vamos ver hoje está relacionado a você ver, contemplar, avaliar, observar alguma coisa. Então e a gente às vezes, como a pastora disse, sem a gente perceber, a gente acaba passando despercebido por um sentido, por alguma coisa de extrema importância para nós. E a gente às vezes não dá o devido valor para ela. Não cuidamos, né? Quantas vezes quando criança a mãe falava: sai da frente da TV, você está grudado na TV, no videogame, alguma coisa. A gente: não, mãe, isso não tem nada. Aí fala: vai comer cenoura, que é bom para as vistas. Né? Mas ela é de extrema importância para o nosso meio. Então, em todas as áreas, principalmente hoje no mundo virtual em que a gente vive, demanda da visão, demanda desse sentido, tudo está relacionado à visão. Porque é através dela que nós contemplamos, nós podemos escolher a roupa que vamos sair, se está combinando ou não. Ou seja, através da visão a gente traz o julgamento. Através da visão eu trago o bom gosto ou não. Embora gosto é uma coisa muito particular, mas hoje vivemos numa sociedade muito atrelada à moda, essas coisas que porque um usa, todo mundo quer usar. E isso é muito perigoso, né?
Porque a gente acaba indo para esses sofismas que a gente escuta por aí, onde a voz do mundo é a voz do povo, é a voz de Deus. E não é bem assim, né? Como nós conhecemos, bem sabemos. É através da visão também que a gente, antes de comer alguma coisa, os grandes chefes falam que primeiro você come um prato com os olhos, para depois você ir lá e pegar ele e se alimentar dele. É pela visão também que a gente escolhe ou opta de usar algum adorno ou não. E tudo aquilo que fazemos ou criamos, ela está envolvida. E trazendo isso para o campo espiritual, da mesma maneira, porque o reino espiritual, ele é tão real quanto eu estou aqui falando. Amém? Ele é tão real quanto estarmos aqui apertando as mãos dos outros ao entrarmos neste lugar. Porque se nós acabamos de ler que a mão do Senhor está estendida e os seus ouvidos, olha os sentidos aí, o tato e a audição. Deus, ele usa desses atributos para falar conosco, para tratar conosco. E é por isso que nós fomos e temos e somos imagem e semelhança dele. Então você pode hoje bater no seu peito e falar: eu tenho os atributos de Deus. Eu sou filho amado, ele me deu esses atributos. Mas a visão no campo espiritual, queridos, Deus desde o início, a gente pode ver esse sentido sendo tratado de Gênesis a Apocalipse. São mais de 400 e poucas citações, quase 500 ou até mais disso, citações dos sentidos na Bíblia. Todos os livros, se você observar, e eu comecei a prestar atenção nisso nesta semana, meditando sobre esta palavra, e eu fui vendo e falei: é verdade, Senhor, sempre algum texto vai estar esses 5 sentidos relacionados de alguma forma, ou em dupla ali, 2 vão estar envolvidos. E a gente às vezes passa desapercebido, e eu falo: não, o Senhor está querendo falar alguma coisa conosco nessa noite, através dessa visão. Aonde estão os seus olhos? Para que lado você está olhando? A palavra do Senhor diz que nós temos que fitar os olhos nele. Acabamos de ler: medita neste livro de dia e de noite. Fita os olhos, a sua mente, foca nisso. E o que é que me traz o foco? A visão. Olha ela aí, a pregada. Quando o Senhor fala: tenha foco, olha para mim, mantenha seu foco em mim. Pedro, quando ele andou sobre as águas, o foco dele, o alvo dele era Cristo. Mas quando ele tirou a atenção para as ondas, os ventos fortes, ele afundou, e ali estavam as mãos do Senhor estendidas para pegá-lo. E ali a gente vê a visão, o tato e a audição, porque Deus falou: vem, sou eu, filho. Elas estão apregadas em toda a Bíblia, queridos. Os 5 sentidos estão em todo lugar da Bíblia. Se nós observarmos desde a criação do mundo, porque se nós abrirmos ali em Gênesis capítulo 1, a palavra vai dizer que no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E lembra que eu disse o que é a definição de visão? É a percepção de luz, de reconhecer formas. Então, quando a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, Deus estava olhando para ela. Deus estava observando ela, e através da sua criatividade, da sua benevolência, do seu poder, ele começou a agir nos dias criativos dele, e ele começou a dizer: haja luz, porque é através da luz que nós vamos ter a percepção dos olhos. E ele começou a dizer para cada coisa, queridos, e foi fazendo, porque para toda a criação tem que haver observação. Para toda a criação de Deus, você vai ver, para todo milagre que ele fez ou fazia ou faz, ele precisa observar. E o que é isso? Mas a palavra não diz, Alex, que o Senhor observava. Claro que diz, porque ele se identificava com aquela pessoa. E estar se identificando é você se pôr em igualdade. É que nem quando nós vamos falar com uma criança, os psicólogos dizem para você descer ao nível da criança, para trazer esse ponto de igualdade, para que ela se sinta importante, para que ela se sinta acolhida,
E quando você se abaixa no sentido, no tamanho dela, você mostra para ela e fala: eu estou te vendo, pode falar, eu estou prestando atenção, eu estou te ouvindo. Fala, e a pessoa vai se abrir, a criança vai se abrir mais, e isso é com fato comprovado. E a palavra diz isso também nas Escrituras. Porque quando Jesus na mesa foi tratar para falar a quem era o seu deletador, aquele que iria te trair, um dos seus discípulos repousou no seu peito. Ele se permitiu pôr em igualdade. Ele se debruçou no peito do Senhor. E ele ouviu. E eu costumo dizer para as pessoas, sabia que João ouviu de Jesus quem ia trair, mas ele não falou nada. Porque ele falou ali na mesa, baixinho. E se alguém prestou atenção ali, foi João que deitou a cabeça no peito dele. Aí eu trazendo um problema para mim, né? Os teólogos tudo me olhando assim. Oh, glória. Glória a Deus. Mas, queridos, da mesma forma que Deus ele é criativo, benevolente, amável, um pai querido, pai amado, o inimigo das nossas almas, ele pega da sua criação e deturpa tudo. Ele traz e muda tudo aquilo que aparentemente é bom. E até a gente falou aqui hoje de que carro, dinheiro, casa, ter bens é bom, queridos. Só que quando não colocado de forma equilibrada, se torna maldição para nós. Tira-nos do foco. É que nem a palavra, a gente costuma dizer, a pessoa vive pedindo uma casa e não recebe esta casa. E vai orar e não recebe. Por quê? Porque ela não está madura o suficiente para receber esse bem, para receber esta dádiva, esse presente de Deus. Porque o dia que ela receber esse presente, ela vai ela vai querer estar mais em casa, ela vai querer passar os finais de semana e não vai à casa do Senhor, não vai desfrutar de estar aqui com os irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que é no meio da congregação onde Deus ordena a bênção. Amém? E trazendo isso, o inimigo ele também engana, queridos. Em Gênesis também, se nós formos observarmos, em Gênesis o inimigo ele fala para a mulher ali. E quando Deus vai fazendo todas as coisas, a palavra diz que ele põe um jardim onde tem árvores e frutos agradáveis aos olhos, para que nós desfrutássemos disso. E o inimigo foi lá e falou: esquenta a cabeça não, pode comer isso aí, pode comer esse fruto. Porque se você comer desse fruto, você vai ter os seus olhos abertos iguais aos de Deus. Você vai saber e ter a diferença, o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Ou seja, ele distorceu uma verdade. E isso é que nós não temos que passar por isso. Por quê? Onde estão os seus olhos? Porque se os nossos olhos estivessem fitados naquilo que ele diz para nós fazermos, nós íamos prestar muito mais atenção. Daí a diferença do ouvir e escutar. Porque quando eu escuto alguma coisa, eu não tenho a dar muita atenção ou prioridade para isso. Mas quando eu ouço, e a palavra do Senhor diz em vários textos, quando o Senhor Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: prestem atenção, porque isso é importante. Então, a partir de hoje, queridos, aonde estão os seus olhos? Também a sua atenção para o ouvir tem que estar focada. Os seus ouvidos têm que estar fitados assim como deles estão em nós. Entendeu? Amém? Agora, para não falar que eu falei, não abri nenhuma palavra, vamos lá. Nosso texto base, queridos. Mateus capítulo 6, no versículo 22 e verso 23. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E olha aqui que atenção que ele nos dá.
A palavra diz, e a gente pode até declarar isso, que os nossos olhos é a lâmpada do corpo. É através dele que a luz do Senhor entra. É através dele que a luz do nosso meio entra. E eu não vou entrar no detalhe clínico porque eu não sou médico, mas tem toda uma questão de a luz entra e inverte na íris, ali, na córnea e tal, e a gente vê as imagens de cabeça para baixo e o cérebro reverte essa imagem e a gente consegue ver tudo na forma original. Mas, pensando em tudo isso, querido, nessa passagem, e eu pensei, eu falei os olhos, e esse é um texto praticamente um texto áureo para quando a gente vai falar da visão, sempre é esse texto, é um texto bastante conhecido, declarando que os nossos olhos é bênção e para onde eu estou olhando, o que eu estou vendo, disso eu posso discernir, porque se o meu olhar ele traz julgamento, ele traz a percepção ao meu meio, eu consigo ter a avaliação se aonde eu estou é bom ou é mal, se aquilo que eu estou fazendo é perigoso ou não, tudo isso através da visão. Claro, juntamente com os outros sentidos. Amém? E eu pensando sobre isso, vocês já pararam para pensar que dos 5 sentidos, e isso eu acho que, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala, com a minha mente santificada, né, a gente para pensar e ler as escrituras, eu vendo esse texto, vendo tudo isso, esse contexto todo, eu parei ali, avaliei algumas coisas, e eu pensei, eu falei, peraí, parando para ver, dos 5 sentidos, 4 deles estão na cabeça. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas nós temos audição, visão, paladar e olfato. Todos esses 4 estão na cabeça. O único que não está é o tato. E o Senhor me trouxe algo, e me perdoem os teólogos, que agora eu vou viajar na maionese, naquilo que o Senhor me trouxe. Glória a Deus que a gente tem essa liberdade em Cristo, porque a palavra diz que ali, aonde Deus está, ali há liberdade. E eu não vou distorcer a palavra com isso, queridos, vocês vão ver, para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei analisando e 4 dos sentidos estão na cabeça. E a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe muito claro, aonde ali no livro de Efésios, no capítulo 4, a palavra vai nos dizer que Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, é a cabeça que comanda o corpo. E se nós somos corpo, logo somos membros e partes desse corpo, amém? Então, o tato representa o ser humano, e esses 5 sentidos, os 4 sentidos, é o Senhor que vai nos aperfeiçoar. Por quê? Porque é através do tato, é o pegar as suas mãos, um membro do corpo, representa um dos sentidos e um dos maiores órgãos do corpo humano, que é a pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. E o Senhor falou, isso explica, querido, a luta entre o espírito e a carne. Porque se a gente parar para analisar isso, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou viajando, isso está pulsando dentro de mim, e eu fico, uau, Senhor, o que é isso? Vão me chamar de doido depois disso. E vão me chamar de doido. E eu analisando isso, eu falei, cara, isso faz todo sentido. Porque se o maior órgão do corpo humano, e por que o maior órgão do corpo humano é o tato e não está na cabeça? Porque o membro decide por ele mesmo se serve ou não a cabeça. Isso é muito forte. Mas quando esse membro se alinha à ordem e aos mandatos da cabeça, ali a palavra vai dizer que o corpo inteiro está em harmonia. Glória a Deus. Porque se eu vou me alimentar, primeiro, a palavra vai dizer, primeira coisa, quando a sua esposa ou a mãe, as nossas mães vão fazer uma comida, qual é a primeira coisa que sobe? O cheiro. Depois, a visão, porque ela está fazendo e põe na mesa, você chega, está tudo. Às vezes você chega perto ali da mesa, você consegue até ouvir os estralinhos do alimento. Aí você vai com a sua mão, pega esse alimento e traz até a sua cabeça, traz até a sua boca. E ali você desfruta. E o Senhor foi me trazendo para cada sentido uma palavra. Ou seja, provai e vede que o Senhor é bom.
Quando a palavra do Senhor diz, provai e vede que Ele é bom, se nós analisarmos a etimologia da palavra, no original essa palavra é realmente provar disso. Prova que Ele é bom. É como se eu chegasse aqui com um pudim ou alguma sobremesa do seu gosto e te mostrasse ela e falasse, prova isso aqui, gente, é bom demais. E vocês fossem lá, pegassem um pedaço e, nossa, Alex, é muito bom, é divino isso. Isso é essa palavra, é o que ela quer dizer. Eu chego aqui diante de vocês e apresento isso que o Senhor está me dando. E eu tenho que ter essa convicção, porque eu provei e eu tenho a convicção de que Ele é bom, Ele é maravilhoso. Por isso eu trago a vocês. Então nessa noite eu declaro e eu profetizo, provem, queridos, porque Ele é bom demais. Oh, aleluia. A palavra também vai dizer que quando nós estamos nos prostramos, quando estamos prostrados de joelhos ali orando, as nossas súplicas, as nossas orações sobem como incenso e aroma agradável às narinas do Senhor. Aleluia. Olha o sentido aí, queridos. A palavra vai nos dizer que quando eu faço algo para o Senhor, quando eu verdadeiramente Quando eu me dedico às Escrituras, queridos, e eu começo a trazer essas revelações, eu fico sendo visto pelo Senhor como um vaso de honra. E se você se torna um vaso de honra, um vaso confiável, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Amém? Então seja cheio nessa noite. Porque assim como eu estou aqui, eu agradeço essa oportunidade. Foi dito e eu disse ali antes da pastora abrir o culto. O irmão falou ali, Alex, me perdoa porque eu não consegui convidar mais pessoas. Eu falei, querido, só o fato de eu estar aqui, eu já sou completamente grato por isso. Podia ter 2 pessoas aqui dentro, eu ia pregar como se tivesse 2.000. Não importa a quantidade, mas é a qualidade, é a entrega daquilo que fazemos. Porque a palavra nos diz, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. E eu pensando nisso, queridos, dos 4 sentidos estarem na cabeça, a palavra vai dizer em Efésios que Cristo é a cabeça. É dele que vem, e se é dele que vem, é só Ele que vai ter esse poder de aperfeiçoar esses sentidos. A gente fala, Senhor, abra os meus olhos espirituais. E aí a gente pergunta, para que você quer abrir os olhos espirituais? Quando eu me converti, uma das primeiras coisas, eu falava, Senhor, eu quero ter visão aberta. Eu nem entendia muita coisa, mas eu falava, eu quero ter visão aberta, eu quero ver com quem que eu estou lutando. E falava isso todas as vezes, e às vezes a pastora abria, falava, quem quer alguma coisa, tal, e eu levantava a mão, eu quero ter visão aberta, ter visão aberta. E uma ministração da pastora, eu esqueci o nome dela agora, oh meu Deus. Enfim, uma pregação dessa pastora, e todo mundo conhece que ela canta, oh Jesus, que ela canta, nossa, aí foge tudo agora, né? Amém. Mas uma pregação dessa pastora, ela disse assim, às vezes as pessoas ficam, eu quero morar no céu, eu quero ir morar no céu, eu quero ir morar no céu, mas por que você quer ir morar no céu? E a pessoa falou, para estar com Deus, para adorar a Deus, tá? Você adora Ele aqui? Porque se você não adora Ele aqui, lá no céu você vai ficar 24 horas chamando Ele de santo, santo, santo. Se você não faz isso aqui, que aqui é o nosso treinamento para quando estivermos lá, para que você quer estar lá se você não está treinando? Então você vai se fadigar na caminhada, você vai perder o melhor da festa, você vai perder o melhor do evangelho, que é a presença dele manifesta quando nós o adoramos e declaramos que ele é santo. Não que ele precisa ser adorado, porque ele sabe quem ele é, e essa é a diferença. Deus sabe quem ele é, nós não sabemos qual pai temos e nem sabemos, porque eu digo uma coisa, queridos, se eu souber quem Deus é para a minha vida e quem eu sou nele, 50% dos meus problemas está resolvido. Se eu souber isso e ter essa convicção,
Mas às vezes eu entendo, a nossa humanidade às vezes fala mais alto e parece que as lutas vêm mais forte. Mas a gente tem que ter a convicção de que Ele é maior. Por quê? Porque a palavra me testifica isso. E a palavra é a verdade. Amém? Então, queridos, tenha esta convicção. Aperfeiçoe os seus sentidos. E se tiver que pedir, e até hoje eu não tenho visão aberta, mas eu tenho uma certa percepção ao reino espiritual. E glória a Deus por isso. Tenho várias experiências, como a pastora já disse também. E todo mundo aqui tem experiências no Evangelho. Cada um aqui, seja ela grandiosa, seja ela sobrenatural, ou seja ela o mais simples que você pode imaginar. Que nem eu, vindo para cá hoje, eu tive um livramento. Ali, descendo a rua do Hospital Grajaú, o trânsito parou ali. Eu nem sei por que parou o trânsito ali, porque é uma ladeira, nada para ali. Hoje parou. E eu parei logo na sequência de uma lombada, assim. Eu passei a lombada e parei. A roda ainda estava meio assim ainda. O motoqueiro veio e pegou na lombada e voou assim por cima do carro, assim. E eu olhei só no vidro, eu vi a moto crescendo assim, ó. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, aí dei aquele grito dentro do carro. Aí o cara pegou, quando a roda bateu no chão, ele deu aquela iada e passou. E ele olhou assim, assustado. E eu falei, olha aí o inimigo já querendo botar o dedinho dele, tirar minha bênção, mas não vai tirar não. Eu já tive, nesses últimos meses, queridos, várias situações que tá o meu discipulador, o pastor João Félix é meu discipulador, e a gente senta e conversa muito, eu abro meu coração para ele ali, e ele sabe de várias lutas. E nesses últimos meses eu estou passando algumas lutas internas na maioria delas. E eu já tive crises existenciais. Porque às vezes eu chegava na igreja, todo mundo falava que eu era uma bênção, mas quando eu entrava nas quatro paredes, eu olhava no espelho e eu não via essa bênção. Isso eu fiquei louco com isso. Por quê? Porque eu estava me dedicando à palavra e eu não conseguia me identificar com o que eu estava vendo ali, para que eu fosse, para que aquilo que eu me tornasse. Mas o Senhor, Ele ia me aperfeiçoando, Ele ia me perdoando, Ele ia trazendo essa mansidão, essa paz. E vocês viram aqui o pastor João Félix falando, né? Ele é bem calmo. Isso, ele está ali de frente para você orando, você se acalma de uma forma. Mas quando ele, nessa fala, ele bate, você ainda pede desculpa, agradece. Glória a Deus pela vida do meu pastor. Amém? Mas voltando aqui, queridos, os quatro sentidos estão na cabeça, porque Ele é quem dá as ordens, é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, olha que interessante, eu posso afirmar então, que através da minha visão, a minha visão ela reflete na minha vida, em que sentido? Em qualquer tipo de mudança, de direção ou não, porque quando você está numa via e vai mudar, o que você precisa fazer antes de mudar? Você analisa e vê se pode ter essa permissão. E às vezes o cristão ele se quebra na caminhada porque ele quer fazer uma conversão contrária àquilo que Deus está falando para ele. E ele não olha, ele simplesmente vai porque não, o pastor falou que eu tenho que confiar. Mas espera aí, querido, confia com paciência, mansidão, usando os sentidos. Usando esse aperfeiçoamento. E aí sim você pode convergir, pode converter para a direita ou para a esquerda. Embora a palavra diz que nele nós temos que estar reto. Nem para a direita e nem para a esquerda, mas focados os teus olhos. Se você hoje está nessa noite aqui, você que está nos acompanhando online, se você se encontra nessa circunstância de que, eu estou perdendo o controle, eu não sei, a minha vida está assim, está assado. Tem de bom ânimo, espere no Senhor com paciência, porque Ele está no controle, Ele não saiu. Ele nunca saiu do controle. O problema é que a gente entrega o controle e quando as coisas começam a andar, a gente tira o controle da mão dele. Fala assim, obrigado, já descobri aqui aonde já me achei. E às vezes a gente faz isso, às vezes eu não uso o GPS muito, mas quando eu estou num lugar que eu não conheço, eu ligo o GPS. Eu me encontrei na via, eu desligo o GPS. Aí dá 5 minutos, trava tudo. Eu falei, eita, agora não dá para sair. É justamente isso.
E se a gente começar a olhar o mundo dessa forma mais espiritual, a gente vai ver que tudo que está escrito é real e acontece. Esse livro, queridos, não é desatualizado. Este livro não precisa ser reeditado. Este livro, ele é verdadeiro, ele é irrevogável. Porque ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável. Amém? Porque em um texto, lá no livro de João, no capítulo 20, no versículo 26. João capítulo 20, versículo 26. Aqui a gente vai começar a ver, eu vou passar rapidamente por essa história. A história onde Jesus, após ter ressuscitado, ele aparece no meio dos seus discípulos. E ele passando ali, apareceu no meio deles e ele disse: paz seja convosco. E todo mundo tomou aquele baque, tomou aquele susto. E foi, imagina a gente aqui, Jesus se materializar aqui. Não que ele não esteja, ele está aqui. Mas ele se materializar para que você veja ele pessoalmente. Todo mundo ia ficar atônito. Uns iam até correr, misericórdia, né? Porque a gente fala, eu quero ver anjo. Vê um anjo, corre. Mas eles ali ficaram atônitos ali com aquilo que estava acontecendo. Mas a palavra vai dizer que um dos discípulos não estavam ali. E nesse versículo, a palavra vai dizer que passados 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E aqui, queridos, essa segunda vinda de Jesus ali, aquela segunda aparição, não vou nem falar segunda vinda, mas a segunda aparição dele, materializado, ele só veio ali para aquele momento porque Tomé não tinha visto. E a palavra vai dizer que ali, continuando o texto, vai dizer que Tomé, ele falou assim: paz seja convosco. Tomé, venha cá, põe o dedo aqui. Porque anteriormente ele tinha falado: se eu não ver com os meus olhos, eu não acredito. E aí fora, queridos, no mundo tem um ditado que trava a gente, que é um ditado que, se a gente começar a expressar, ele traz essa força, porque em Mateus nos assegura sobre isso. Porque se os meus olhos é a lâmpada do meu corpo. Em outras palavras, a gente ouve dizer que os olhos é a janela da alma. Quem já ouviu esse termo? Mas a palavra diz que os olhos é lâmpada do corpo. Então, se os meus olhos é a janela, é uma lâmpada, é aquilo que ilumina para que entre essa luz. Se a luz que está entrando, ela se tornar trevas, aqui vai dizer no versículo lá que nós lemos em Mateus: portanto, caso a luz que há em ti, há trevas nela, quão grandes trevas ela será? O porquê? Isso demonstra verdadeiramente e assegura o que diz a palavra quando fala que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não que ela seja menor, mas que ela tem poder e a potencialidade de se tornar grande. Ela pode ser aumentada, não é que ela é pequena. Ela pode ser aumentada, amém? Então, isso testifica e assegura o outro texto, é o que eu falei, os textos eles se ligam, eles se conectam, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque é isso que a Bíblia faz, ela vai se linkando, ela se conecta em todo o tempo. E aqui Tomé diz: se eu não ver com os meus olhos eu não acredito. E a gente costuma dizer, né? Eu costumo dizer que eu falo aqui, todo mundo fala de Tomé, eu vou defender um pouco esse cara. Olha aí, ó, a pancada. Aqui a palavra diz que ele era incrédulo. Mas eu digo que, de certa forma, ele andou com Jesus. Ele fez milagres. Ele operou prodígios e maravilhas. Então ele sabia em quem ele cria. Amém? Eu digo que mais do que incrédulo, porque se a palavra diz quão trevas é, e quando ele traz essa frase, eu só creio se eu vejo, isso me mostra o quê? Porque eu crer e eu acreditar são coisas distintas, mas também são coisas diferentes. Você pode acreditar em alguma coisa, mas isso não quer dizer que você crê nisso.
Às vezes as pessoas falam, até em relacionamentos, um exemplo, a pessoa fala, eu te amo. Você crê? Ela fala, eu acredito. Mas lá no fundo ela não está crendo nisso. E ela, por não crer e por trazer isso por verdade para a vida dela, ou seja, a luz que veio daquela palavra, ela se deixou se fazer trevas dentro dela. E isso cresce. E parece que as trevas têm fermento, porque cresce numa magnitude que é um estalar de dedos. É uma olhada, tipo, não me cumprimentou. O pastor passou aqui e não me cumprimentou. Já era, começa a vir o fermento ali crescendo, aquela ira, aquela raiva, aquilo, tudo dói. Mas não é assim, queridos. Por isso que diz, analisa, observa. Por que ele não falou com você? Pode ser que ele simplesmente não te viu. Possa ser que simplesmente eles na correria ali e tal, e quantas vezes eu em escala na igreja ali e tal, e passar por algum irmão e não passar, e depois o irmão manda mensagem, tá ficando rico, né? Eu falo, irmão, me desculpa, mas eu recebo em nome de Jesus. Me perdoa, mas é que eu estava correndo ali e tal. Mas tem de bom ânimo, querido. Porque aonde estão os seus olhos? Para que lado os seus olhos estão apontando? A palavra diz que o salmista fala no Salmo 121, olharei para o alto, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro está nele, está no alto, não está embaixo. Amém? Porque toda vez se eu andar olhando para baixo, eu não vou desfrutar da paisagem daquilo que Deus fez, que é agradável aos meus olhos. Porque a gente perde tanto tempo da nossa vida fitado os olhos em coisas superficiais, mas esquecemos das profundezas, das profundidades daquilo que a palavra tem, daquilo que Deus faz. Porque se estamos aqui sentados numa cadeira, com essa luz sobre nós, com a internet ligada, isso é uma dádiva de Deus. Quantas igrejas na África estão debaixo de um pé de zimbro ali, sem telhado, e estão muito mais felizes do que nós, porque eles entenderam que eles não vêm para receber, eles vão entregar. Você já viu um africano indo levar o dízimo? Já viu esses vídeos? É lindo. A entrega deles, a capacidade deles de percepção, porque eles entenderam quem eles são em Cristo e quem Cristo é para eles. Amém? Porque os olhos deles estão fitados nas verdades declaradas neste livro. E Tomé ali fala, e Jesus aparece, eu perdendo o foco. E Jesus aparece para Tomé, e Tomé vai dizendo, eu não acredito, mas Jesus aparece simplesmente por causa dele. E eu disse que eu ia à defesa dele, porque eu não acho muito que ele era incrédulo a ponto de duvidar disso, da vinda e a volta de Jesus. Mas ali eu acho que ele era um pouco verdadeiro com a humanidade dele. Embora a palavra aqui declara que a incredulidade de Tomé e tal. Mas se a gente observar o texto e o contexto dele, a gente vai ver que ele era um pouco direto. Ele fala, cara, eu creio, eu fiz obras através do nome dele. Eu não consigo acreditar. Isso excede, vai além do que eu posso crer. E correndo aqui para a gente fechar, queridos. Jesus olha para ele e fala, põe a mão aqui. Olha aqui, põe a mão aqui do meu lado. Veja a minha ferida. Ali abriu os olhos de Tomé. Ali a percepção que ele tinha da revelação, daquilo que ele estava vendo, se abriu, se acendeu para ele. E aquilo se tornou uma verdade. E uma verdade absoluta. E contra uma verdade absoluta não tem, é como aquela palavra que diz que contra fatos não há argumentos. Aí ele fala, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus olha para ele e fala, por que me viste, creste? E aí Jesus continua dizendo, bem-aventurados que não viram e creram. E nós somos essas pessoas. Nós não vimos, mas cremos nele. É como Jó falava, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, Senhor, aleluia, de caminhar com o Senhor. E quando você está na jornada cristã, quando você está nessa caminhada, numa vida em santidade, numa vida em santificação a favor dele, você começa a olhar tudo diferente. Seus olhos mudam, você começa a ficar mais manso, mais amável, mais agradável.
Isso não tem preço. E o que estou vendo, e se o que você está vendo para a sua vida hoje não condiz com aquilo que Ele disse para que você viva, eu falo agora para vocês, para agora, e muda os seus conceitos sobre isso. Porque se aqui está escrito que Ele é comigo por onde quer que eu vá, Ele é comigo por onde quer que eu vá, queridos. Creia nisso. Veja isso, leia isso, porque uma das formas de eu aprender a Bíblia, eu também era como pastor. Eu comecei a ler a Bíblia, ler, e eu falava, não entendo muita coisa. Mas eu consegui um dicionário, eu andava com a Bíblia e um dicionário Aurélio, grossão assim. E eu trabalhava de segurança no Carrefour, e eu falava, Senhor, eu não entendo a sua palavra. E também justamente foi trabalhando à noite que eu comecei também a ler a Bíblia de uma forma mais profunda. Não que à noite a gente não trabalhe, né? Fique bem claro isso. Fique bem claro isso, mas a gente consegue um tempinho a mais. Amém? Mas vamos também salvar a classe, né, dos trabalhadores noturnos. Amém? Mas tem um tempo a mais. Você fica um pouco mais ocioso ali. Então a gente não é que mata esse tempo, porque ali eu não estou matando tempo, eu estou ganhando tempo. Então eu comecei a ler, eu falava, Senhor, eu não entendo essa palavra, isso aqui, Senhor, o que isso quer dizer? E aí eu lembro que uma vez me pediram para vigiar a caçamba de lixo. Aí eu fiquei plantado ali umas horas enquanto os lixeiros vinham, porque não podia sair nem entrar nada se não fosse visto ali. E numa dessas, o pessoal jogando a caçamba, caiu um dicionário. Aí eu olhei o dicionário, eu peguei o dicionário, coloquei assim do lado. Aí meu chefe chegou, eu falei, isso aqui caiu da caçamba. Posso pegar? Aí ele, pega. Isso aí. Eu falei, qual é a chance de no Carrefour, dentro da caçamba de lixo, ter um dicionário? Fala pra mim. E eu ali dizendo, Senhor, eu não entendo a sua palavra, não entendo. E eu comecei a ler através desse dicionário. E quando eu comecei a pegar, eu li a Bíblia inteira num ano, e a pastora fez 3 anos seguidos, um desafio de quem conseguisse ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e no final do ano ela dava um brinde. Nos 3 anos eu consegui ler, e no primeiro ano eu fui o único da igreja que conseguiu ler. No segundo ano eu estava entre os 2. No terceiro ano, eu comecei, já li, já estava bem avançado, e o Espírito Santo falou para mim, para de ler. Aí eu falei, não, mas por que, Senhor? Não, para de ler. Você não está lendo para me conhecer, você está lendo pelo desafio. Então, queridos, até nisso o Senhor, Ele cuida de nós. Quando você se debruçar e abrir este livro, saiba que este é o único livro a qual você lê junto do autor. É o único livro. Então Ele tem o zelo por aquilo que Ele escreveu. Ele tem esse zelo pela palavra dele. É tanto que, certa vez eu estava lendo, se eu não me engano, foi Ezequiel, queridos. E ali o Senhor fala que por amor ao nome dele, é que ele faz tudo isso por nós. Não é simplesmente por nós. Eu sou o filho. Não, é pelo nome dele. E essa semana na empresa, eu conversando com os irmãos ali, com os meninos, eu falei para eles sobre isso. E eu falei, queridos, através disso, vendo a palavra, discernindo ela, sabia que Deus, Ele só nos ama, Ele faz tudo o que Ele faz e excede as nossas expectativas por amor do nome dEle. Por isso não trate o evangelho para o pessoal, não traga o evangelho para o pessoal. E ele falou, que isso, Alex, você é louco? Lógico que é pessoal, estamos juntos, eu e Cristo e tal. Eu falei, não, queridos, a luta é dele. Mas a gente não falar a palavra diz que nós somos do exército de Cristo. Eu falei, tá, então quando um soldado brasileiro ele vai para a guerra é dele? Ou é o reino que ele representa, que ele está indo defender? Aí ele, cara, eu nunca pensei sobre isso. Eu falei, então, nenhum motivo de guerra é pelos aqueles soldados, mas pelo fato dele levantar uma bandeira, ele colocou um alvo no peito. E é por isso que nós somos atacados todos os dias. O inimigo, ele não vem atacar a gente porque nós somos bons. Não, é porque eu carrego esta palavra em mim. E quando eu carrego esta palavra em mim, eu passo a ser inimigo dele. Porque eu já estava do outro lado, eu mudei de lado. Ou seja, para ele eu sou traíra. Olha aí, que ironia isso. É irônico.
Mas, queridos, fechando aqui, queridos, preste atenção àquilo que você vê, discirna aquilo que você vê. Se, como eu disse, se o que você vê não condiz com a realidade, ou se o que você vê está em uma realidade, mas não está atrelada à verdade de Cristo para a sua vida, mude os conceitos. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, e isso é até um fato, que o princípio de insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é insano, é insanidade. Você é louco. Eu quero um resultado alto, mas eu estou entregando pouco, eu estou fazendo pouco. E até a palavra diz que aquele que dá, né, recebe e tal. Então, mude o seu conceito. Olhe com os olhos que Cristo quer que você olhe. Se o que você está vendo não condiz com a realidade do céu, reveja os seus conceitos. Se alinhe e se molde com aquilo que você crê. Se é que você crê, como diz Paulo. Se é que o Espírito está aí. E até parece duro dizer isso, mas a palavra diz que a exortação é para aqueles a quem Deus ama. Então, quando nós às vezes viemos aqui e declaramos essa palavra, parece que é algo forte. E é forte, é para ser forte. Mas é porque nós amamos. E queremos o maior número possível de irmãos conosco nessa guerra, nessa jornada. Para que a gente, unidos, o Senhor ordena a bênção. A palavra do Senhor diz, e eu fecho aqui com esta palavra. O salmista, ele diz: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que tu traçaste. Quando eu conseguir fazer esta oração de todo o meu coração, a gente pode falar e observar, eu estou no caminho. Porque esta oração, eu estou anulando a mim, dando espaço para que ele cresça e eu diminua. Amém? E a palavra diz, 1 Coríntios 2,9, porque o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não caiu ao coração do homem, é o que Deus tem para cada um de nós. Então continua crendo, continua confiando, continua se firmando e continua focado nele. Porque com certeza o Senhor vai abrir os nossos olhos. O Senhor vai nos aperfeiçoar nos 5 sentidos que Ele nos deu. Para que nós juntos, em unidade, conseguimos fazer a diferença para um reino muito maior daquilo que estamos vendo e crendo. Amém? Podem ficar de pé, queridos. Glória a Deus. E tem muito mais, querido, tem muito mais palavras. O Senhor foi falando comigo, mas nosso tempo é escasso e eu vou obedecer e respeitar. Amém? Glória a Deus. Mas é maravilhoso as escrituras, aquilo que o Senhor traz para nós. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, mas não feche o seu coração. Com os olhos fechados, e às vezes a gente fala, por que nós fechamos os olhos? É porque com os olhos fechados quanto mais eu vejo Ele. E parece até loucura. Porque quando eu estou com meus olhos abertos, tudo aquilo que o mundo tem para me distrair, eu perco o foco. Mas quando eu estou olhando de olhos fechados, eu estou olhando para dentro. E se eu declaro que Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele tem que estar dentro, porque o Espírito dEle mora e habita em mim. Então eu consigo olhar para Ele com os meus olhos fechados, crendo que Ele está em mim e através da minha vida, operando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, Pai, por essa noite o Senhor ter nos trazido até aqui, Pai, para declarar as suas inefáveis, maravilhosas declarações de amor para nossas vidas. Obrigado, Jesus, por teu amor incondicional, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por ser este Pai amável, Pai, e por isso nós declaramos Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, que o Senhor venha aperfeiçoar os meus irmãos e a minha vida, porque a começar por mim, Senhor, foi que o Senhor falou comigo, esta palavra, Pai, em nome de Jesus, nos aperfeiçoa.
Abençoe, Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, na proporção que cada um de nós possamos carregar, na proporção a qual o Senhor tem, Pai, para cada um de nós, porque o Senhor não nos nega, o Senhor não nos julga, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, Pai, em nome de Jesus. Se você está aqui, ou se você está nos vendo e se sente rejeitado, se sente desacolhido, sinta-se agora abraçado pelo Espírito Santo, sinta-se agora amado pelo amor de Cristo, em nome de Jesus, porque Ele está aqui, e esse amor se faz presente, e eu estou sentindo esse amor nesse lugar, Pai. Tenha os seus olhos abertos, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Oh, Senhor. Que as nossas palmas exaltem o nome santo do Senhor. Aleluia.